Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que dá dicas de leitura, literatura e religião, história das religiões mundiais e sem nenhum teor apologético, né? Apesar que hoje o canal será bem apologético, o vídeo de hoje, porque eu vou dar dicas de leituras para a quaresma, né? Então já fiz um vídeo aí, continuamos as nossas leituras para a quaresma. E quaresma que é, né, é cumprida pelos cristãos, né? Então, católicos, anglicanos, luteranos, né, seguem a cumprir esse período de 40 dias aí de jejum e penitência, de conversão, né, que a gente chama de quaresma, ok? Então, continuando com as leituras, continuamos a nossa leitura do Santo Agostinho, depois eu vou fazer vídeos específicos, mas continua a leitura obrigatória, conceitos aqui de filosofia, psicologia, questão do tempo, né? A questão da criação do mundo, né? A criação a partir do nada, a criação a partir de uma matéria informe, conceitos, né, de livre-arbítrio e conceito de pecado, né? Então tem várias, a questão da conversão, né? Então o livro trata da conversão, então esse aspecto é mais conhecido, né? O livro Confissões do Agostinho mostra como é que o homem se converteu, né? Ele estava no maniqueísmo, que é uma filosofia meio gnóstica, ele passou para o cristianismo, né? Então a conversão, né? Todo mundo já sabe isso aí. Mas aí tem umas discussões filosóficas e teológicas que incluem na patrística, né? A patrística é chamada os pais da igreja, então o Santo Agostinho, super reconhecido até pelos protestantes, né? Até os protestantes reconhecem aí a importância do Santo Agostinho, porque vários temas começam aqui, temas que depois serão desenvolvidos, por exemplo, durante a própria patrística e depois na escolástica, São Tomás de Aquino, etc. Tá? Então, Confissões, estamos lendo aqui. Depois eu vou fazer vídeos temáticos, que obviamente não vou resumir o livro todo, né? Eu leio filosofia como um hobby, né? E a questões teológicas, mas não vou discutir filosofia aqui, né? Assim, eu dou dicas de leitura, igual a gente falou aí, por exemplo, da própria literatura e da filosofia medieval, né? São Tomás de Aquino, os filósofos de língua árabe, né? Da civilização islâmica, né? O Avicena, Averroes, etc. Então, dessa época medieval, fica a dica ler Santo Agostinho por esses temas, tá? Então, não só pela conversão, que é um tema da quaresma, né? Mas esses temas mais filosóficos, tá? Quem gosta de filosofia e teologia. E, obviamente, como nós estamos lendo, né? Que é a época do Barroco, né? O século XVI, contra a Reforma, São João da Cruz. Então, acrescentando a este, que já estamos lendo, né? Já estamos lendo, acrescentamos outro. Achamos um outro aqui que é o Cântico Espiritual, é uma poesia, uma poesia mística, né? E aí ele vai, a partir deste poema, ele vai ter uma explicação, né? A questão da alma procurando o amado, que lembra muito, né? O sufismo, né? Lembrei muito do Rumi. Essa questão, quem que é? Lembra os cantares, né? Cânticos de Salomão. Então tem isso aí, lembra aí, tem essas ligações de cantares, os cânticos, que é a alma procurando o que? O amado, que é o Criador, tá? Então, a questão da jornada espiritual, que aparece muito, né? A subida do Monte Carmelo, após a noite escura da alma, e o cântico, então tem um cântico, tem os poemas, né? O poema aqui, e depois tem a explicação de como é que foi composto e é o que pretende, né? Que é essa questão da jornada da alma, que busca alcançar o amado, que é a própria divindade. Tá? E nisso tem que carregar a própria cruz. Né? Quem quiser seguir-me, que negue a si mesmo, pegue a sua cruz, né, o seu madeiro e siga-me. Né? Então essa é a imagem do desapego. Tá? Essa imagem bem cristã, em que Cristo, ele, né, a própria vida de Cristo em sacrifício, né? Então é que vai ressaltar essa. É um aspecto, assim, bem barroco, tá? Uma literatura bem barroca, porque tem essa ideia da penitência, da jornada espiritual, do desapegar, se carregar a própria cruz, né? Então, e é belo porque é poesia, né? Então, para quem gosta de poesia, tem as estrofes aqui do poema e tem as explicações, contextualização da época, as citações bíblicas, né? De onde ele tirou as imagens poéticas. Então, é interessante para quem gosta de poesia e literatura. Esse aqui é mais prosa, mas ó, né? Tem imagens poéticas também, tá? Então esse aqui é mais próximo. Sempre essa ideia da jornada espiritual, eu já falei em vários outros vídeos aí, a subida, a elevação, né? A ascensão. E aí a questão de você começar com a humilhação, que é a noite escura da alma, começa com a humilhação, e aí com essa humilhação você percebe, ó, eu com meus méritos não consigo, eu preciso da graça divina, então com a graça divina, né?
é que você consegue a ascensão espiritual, tá? Não é uma coisa assim que, ó, porque eu posso, né? Porque senão você começaria com a soberba, né? Ah, eu sou tão perfeito, tão maravilhoso, né? Não, a ideia não, a ideia barroca, a ideia desse cristianismo do século XVI aqui, é de que eu careço da graça, né? E eu preciso me esforçar com exercícios espirituais. A jornada espiritual não é só conversão, né? Seria uma disciplina mesmo espiritual, de reza, oração, jejum, penitência, né? Então essa questão aí que é elevar a alma, ou seja, abandonar os seus desejos corporais, os desejos carnais, né? Essas questões aí. Muito bem, como eu falei também na quaresma, né? Os luteranos anglicanos também cumprem a quaresma, então vou dar uma leitura aqui de base luterana, tá? Filosofia, né? Existencialismo cristão, que eu Soren Kierkegaard, né? Kierkegaard, o conceito de angústia, já falando do desespero humano aí e tal. O Kierkegaard é filosofia também, igual o Santo Agostinho, é filosofia e vai abordar de cara o problema do pecado, né? Então a questão do pecado, que é afastar-se da divindade, né? Preocupar-se com os seus próprios desejos, suas próprias vontades, então você esquece a vontade de quem te criou, né? Então começando por essa base aí. E a questão do pecado, o pecado é um pecado original? E aí vem toda aquela questão discutida sobre o Adão, né? O Adão. E lembrar que essa particularidade cristã do pecado original ser transmitido, né? Então, em outras religiões não tem o pecado no sentido de transmissão. O pecado original é que vai passando. Por exemplo, o judaísmo, né, tem a tendência ao mal, a tendência ao que é malévolo, mas não fala em pecado original. E o Islã também não, né? O Islã fala que Adão e Eva foram perdoados, então cada um cuida dos seus pecados, então não tem essa ideia. Mas na base cristã tem, tá? Na base cristã. Acho que a ortodoxa também tem algumas diferenças, né? Se eu não me engano, a igreja ortodoxa tem que dar uma pesquisada nisso aí. Se eu não me engano, a igreja ortodoxa, os orientais, tem um conceito diferente do pecado original, mas, como estamos falando de cristianismo de base romana e protestante, luteranos, então a base do livro é isso, há um pecado original, nós nascemos com esse pecado, com essa angústia, com essa divisão em relação à divindade, estamos sempre em busca, né, de cobrir esse vazio, essa angústia, esse desespero, que é justamente você desenvolver o salto de fé, né, a ideia da fé. E a ideia da fé, aí vai entrar aquela questão, você escolhe a fé, que fé que você vai escolher? Ou você aceita uma fé que já é socialmente, culturalmente dada. Então muitas pessoas aderem a uma religião, a fé, porque é a família, porque é o país, porque todo mundo gosta, os amigos gostam, você da religião. Tá? Mas a pessoa não para pensar que religião é essa, de onde veio, o que pretende, né? Qual a diferença dessa religião em outras religiões. Então o Kierkegaard fala assim, olha, que fé é essa que você tem? Né? Então ele vai dizer assim, você não vai seguir sem pensar, sem meditar e sem sentir individualmente, subjetivamente. Né? Então o Kierkegaard não está preocupado com o sistema religioso em si, em explicar os dogmas das religiões, essa religião assim e tal. Ele tinha críticas ao próprio luteranismo, né, etc. Então ele não está preocupado muito em explicar os dogmas, igual o Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho tem essa preocupação mais de explicar as bases. Né? O Kierkegaard está preocupado mais com o que você entende por fé e esse salto subjetivo de fé. Então ele está mais preocupado com o quê? Com o indivíduo. Tá? Então por isso que ele é existencialista. E como você tem várias escolhas, vai escolher a sua fé, né, por exemplo, você vai saber que escolher uma coisa deixando outra. Né? Então você está trilhando uma jornada espiritual em que você faz escolhas e você deixando uma coisa, aliás, você escolhendo uma coisa, você está deixando outras. Né? Então você escolhe um caminho e tem 99 que você deixou para trás. Né? Então essa questão da angústia, justamente porque tendo você a possibilidade de escolha, se você não escolher, você vai pela inércia social. Então, não vou escolher a religião, vou ser a religião que o pessoal gosta aqui, está mais de sucesso, está na moda. Está na moda essa religião aqui. Bem, e aí você está indo para a alienação. E aí, realmente, nesse ponto, várias pessoas que não são religiosas, são agnósticas do ateísmo, estão corretas, né, em que a religião é usada apenas como uma forma de alienação e dominação mental e não tem mais uma escolha, tá? Então o Kierkegaard fala assim, olha, na verdade realmente é isso, você tem que escolher, né? Você tem que fazer a sua escolha, a sua jornada espiritual, o seu salto de fé. Senão fica apenas uma inércia, e a inércia social é uma forma de alienação, né? Você fica entregue a uma alienação social
em que a religião pode ser usada como dominação. Igual a gente vê lá no livro Duna, né, do Frank Herbert, a gente leu recentemente aí, em que os sistemas religiosos são usados pelos imperadores, lá, pelas forças, né, em combate, em que cada um usa a religião para dominar ali um feudo, né? Então a religião fixa aí as questões das guerras de religião, né? Os príncipes escolhiam, os católicos, os protestantes, tá? Então, por isso que o Kierkegaard não está preocupado com o sistema teológico. É claro que ele vai discutir teologia, mas ele está preocupado com o indivíduo, tá? Então a gente vai, depois de eu falar com mais calma desse livro aqui, né? Conceito de angústia, podemos até comparar a questão do livre-arbítrio com a escolha com, né? Interessante esse link aí, ó. Fazer um link do Santo Agostinho com Kierkegaard, tá bom? E, claro, continuar lendo aqui o São João da Cruz, né? Espanhol e século XVI, importantíssimo, né? Como jornada espiritual e devocional, ok? Então é isso aí, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.